Continuando aí na nossa representação da circunferência, tá? Vamos continuar aqui. A razão acima não é exata, né? Então, no caso lá, o nosso 3,14, no caso, né, que representa o π, tá? Ele não é um valor exato, tá? É um valor irracional. Pois temos o número π, né? Ou que representa, que tem um Q, tá errado, né? Que representa, não é QU. Que representa um número irracional. Ou seja, né? Um número impossível de ser colocado na forma de fração. Tá? Então aqui a gente tem um número que não dá para a gente colocar na forma de fração porque ele é irracional, que no caso o π. Então o π aqui, né, completo, né, é 3,1415,9 e algumas reticências. Né? Isso prova que ele é irracional, é o conjunto irracional. O conjunto irracional é aquele que a gente não pode colocar na forma de fração, ou seja, a gente não pode representar esse número aqui, né, em formato de fração. Tá? Na prática, usamos π como 3,14, né? Seria só os três primeiros valores aqui que a gente representa como 3,14. Tá, tem um exemplo aqui, calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros. Então vamos lá. Vamos pegar aqui circunferência, né? Nossa circunferência igual a 2, né? Vezes π vezes o raio. Então nós sabemos que a circunferência, né, aquilo que a gente quer encontrar, vezes 2, e o 3,14 é o π, 3,14 é o π, e nosso raio, no caso aqui, seria o 3. Então nós vamos pegar aqui e fazer essa multiplicaçãozinha aqui, rapidinho. Nós vamos pegar aqui 3,14, tá certo? 3,14 vezes o 2, tá certo? Vezes o 2 aqui, depois a gente multiplica pelo 3, né? Então, seria 3,14. Então, 2 vezes 4 aqui seria 8. 2 vezes 1, 2, né? 2 vezes 3 seria 6, tá certo? Então, nós vamos ter aqui 6, né? 628. Como aqui a gente tem duas casas aqui, ó, que a vírgula está, a gente vai pular também duas casas. Ó. Vai sair, né? A vírgula está aqui, ela pula duas casas também para representar igual lá em cima. Nós teremos 6,28. Aí nós vamos multiplicar esse 6,28 aqui novamente vezes 3. Tá? Nós vamos fazer a mesma situação. 3 vezes 8, 24. Tá? 3 vezes 2, 6, 6, 7, 8. 3 vezes 6, 18. Tá? Aqui nós temos duas casinhas para pular, né? Então, uma, duas casas à esquerda. Aí nós teremos 18,84. Então, circunferência igual a 18,84. Aqui achamos circunferência, coisa bem simplesinha, tá? Então, vamos continuar aí, virando a folha. Virando a folha, a gente tem aqui a apresentação do ângulo central e do ângulo inscrito, tá? Para a gente apresentar aqui como continuação do vídeo da CMCP. Então vamos ter aqui, ó, aqui a gente tem uma gravura, tá certo? De uma circunferência, tá certo? E aqui a gente tem dois ângulos, tá? Dois ângulos. Então a gente pega aqui e traça, né, uma reta até o centro, né? Esse O aqui significa o centro, ó. A gente traça duas retas aqui. Aí aqui a gente tem dois pontos, duas posições, né? Então aqui a gente traçou dois segmentos de reta, tá certo? Vamos acompanhar aqui também a leitura, né, para não ficar muito fora. Temos uma circunferência, né, no caso, né, que é essa aqui, tá certo? Cujo centro, O, é a origem, tá? No caso aqui, esse O aqui é a origem, ó, que seria o centro que ele tá falando, tá certo? E a partir da origem, temos os segmentos de reta AB. Então, fez um segmento de reta aqui, segmento de reta aqui. Aqui nós temos o ponto A e lá do outro lado, né, o ponto B. Então, temos aqui a origem, segmento de reta. E aqui os pontos A e B, como está transcrito lá na leitura. Nas extremidades da circunferência, formando um ângulo central, colocado de beta, tá certo? Colocando de beta. Então, o ângulo central aqui, nós temos
o ângulo central, aqui tem um ângulo, esse ângulo é chamado de beta. Então, beta é uma letra grega. Os segmentos do arco, tá? Os segmentos do arco seria a medida da distância entre A e B na circunferência. Então, a mesma distância que existe aqui fora, né, nesse arco aqui, né, nesse arco aqui do beta, é a mesma distância que existe lá dentro, né, na formação desse outro arco aqui, ó. Então, nós temos um arco de mesma medida, praticamente, né? Então, podemos dizer que o arco AB tem a mesma medida que o ângulo central, tá certo? Então, a gente pode entender que este arco aqui de dentro é a mesma medida do arco lá fora, tá? Tivemos um P, tá, em qualquer parte da circunferência, traçando um segmento, né, A do ponto P, né, traçando o ponto B ao P, um segmento formado por um ponto alfa. Então, o que ele quer dizer, né? Em qualquer parte do segmento, a gente colocou um ponto P. Daqui, a gente traçou um segmento para o A, e aqui a gente traçou um segmento para o B. Tá certo? Tá? E esse segmento aqui vai se chamar ângulo escrito. Tá? Então, esse ângulo alfa aqui que se formou desse um ponto qualquer dentro da circunferência, tá certo? Desse ponto aqui, ele formou um ângulo que a gente chama de ângulo alfa, que a gente vai se chamar também de ângulo escrito. Tá certo? Vamos ver aqui mais para, no caso aqui da leitura. Chamado de ângulo escrito, tá vendo? Ângulo escrito. Tá certo? Que está escrito aqui no nosso roteiro. Tendo uma relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito, temos, tá? Temos que, então, né? Alfa, no caso, alfa, né? Esse alfa aqui seria esse ângulo aqui, ó, tá vendo? É igual a beta dividido por 2. Então, seria a metade deste, né? Então, esse ângulo aqui seria a metade do outro. Tá? Isso que ele quer dizer. Então, no caso aqui, o ângulo alfa seria a metade do beta, né, em relação ao valor. Tá? Vamos verificar isso daqui a pouquinho, mas daqui a pouco à frente.